Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se render em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender. Esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. E aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo a cruz em meio à dor. Um gesto revela quem tu és, te tornas amigo do ladrão, só pra lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso, e por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender. Esse jeito que escolhesse de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender. E aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Boa noite. Hoje uma noite muito especial, a gente fazendo o programa Direção Espiritual ao vivo aqui do Hotel Mazarop em Taubaté, Texas. Recebendo esse povo tão querido de tantos lugares, em nome da Fundação Dom Couto, nós que estamos no meio da semana preparando o coração, ficamos tão felizes de poder receber vocês. Obrigado pela presença. Quem veio pela primeira vez na semana preparando o coração? Quem veio pela 23ª? Aê. Muito obrigado, viu? É sempre uma honra muito grande. Ontem tivemos aquela noite especial, na verdade na segunda-feira, Dom Wilson, nosso querido bispo, iniciou as nossas atividades. Ontem tivemos a noite de autógrafos e hoje aqui o lançamento oficial no programa Direção Espiritual da biografia que foi escrita pelo meu querido Rodrigo Alvarez, que já está entre nós. Boa noite.
Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Padre. Prazer estar aqui com vocês. Você já sabia que era o lançamento oficial aqui no programa, não? Hoje não. Pois é. Eu não sabia nem que eu ia participar. E ele falou para mim assim, deixa eu comer alguma coisa ali nos bastidores, porque senão eu não vou dormir no programa. Eu falei, mas como que você vai dormir no programa? Ele falou, eu dormi no programa do jogo. Geralmente eu durmo todo dia, mas assistindo, né? Não sendo entrevistado. Nós estamos viajando uma semana aí, né? Nós estamos muito cansados, né? Mas agora que eu vi vocês, eu escutei Humano Demais, eu acordei. Você sabe que o Rodrigo tem essa música obsessiva na cabeça, há 2 anos praticamente que eu penso nessa música todo dia. Porque logo cedo virou o título do livro. Foi. E fazia tanto sentido com o que eu estava escrevendo, que ela volta e meia vinha para mim. Não só com o que eu estava escrevendo, mas com a nossa experiência. A experiência de conhecer o Padre Fábio em Jerusalém. Eu, sem conhecer a música, pensei em Humano Demais, em como estava diante de alguém humano demais, e como ele representava isso tudo que a música diz. Então, até hoje é impossível tirar essa música da cabeça, e eu gosto demais dela. Que bom, a gente fica feliz, né? Que ela ficou obsessiva na cabeça dele, né? Obsessão positiva. Porque ficou obsessiva na minha cabeça 2 anos também, querendo saber da minha vida. E eu perguntava, e às vezes... Às vezes eu fingia que não tinha escutado, fazia, né? Às vezes ele dá uma sumidinha. Rodrigo, primeiro quero lhe agradecer a honra que nós temos de ter você aqui no programa de Direção Espiritual. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava um dia ter essa criatura que eu admiro tanto, como Primeiro eu admirava como profissional, pelo grande repórter que você é, grande correspondente da Rede Globo, já em diversos lugares. São quantos lugares que você já passou como correspondente? Eu estive em Nova York. Você começou na Globo no Rio. Globo Rio, Globo São Paulo depois. Fui para Nova York, São Francisco, nos Estados Unidos ainda. Passei um tempinho em São Paulo. Agora quase 4 anos em Jerusalém. No tempo que a gente se conheceu. E no meio do processo de escrever o livro, eu soube, né, fui convidado a me transferir para a Alemanha, para onde me mudei há pouco. Quais foram os maiores desafios de ser um correspondente no Oriente Médio? Bom, tem desafio humano, tem desafio profissional, tem várias formas de desafio, né? O maior desafio é estar dentro de uma guerra. Ir a Gaza no momento em que tem bombas caindo atrás de mim. Aliás, tem umas cenas suas que vinham para nós, né? Lembra no Jornal Nacional, os principais jornais, né? Até mesmo no Fantástico, que a gente ficava assustado com a sua proximidade física mesmo, né? Com os tanques. Sim. O tempo todo o tanque atirando do meu lado, quer dizer, eu indo para onde o tanque estava atirando, não que ele viesse para mim, né? A gente procura, a jornalista procura problema. Você dormia, Ana, tranquila, sabendo disso? Não. Foram 50 dias de pesadelo, entrando em túnel do Hamas, todo tipo de problema eu vi na minha frente, né? Pessoas fugindo da guerra, pessoas morrendo, bombas caindo em casas de pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. Então, o maior desafio foi esse, certamente. O maior desafio foi ver o ser humano fazendo tão mal ao outro ser humano, o ser humano fazendo mal ao seu vizinho, por uma questão de terra, que tem a ver também com uma questão de religião. É muito triste, né? Ver onde pode chegar o desafeto, né? Onde pode chegar uma briga de vizinhos. É interessante porque nesse desempenho da sua profissão, às vezes você precisa ter uma certa frieza também, né? Porque senão você não consegue nem dar a notícia. E depois que eu tive a oportunidade de conhecer você e até mesmo de conviver, de estar na sua casa, tudo que você não tem é frieza, porque você é um cara emotivo, você não tem, você não desenvolveu a habilidade de ficar indiferente àquilo que você está vendo. Eu acredito que essa oportunidade de estar em Jerusalém, o centro do conflito hoje, de conflitos religiosos, porque é um território disputado tanto por cristãos, os cristãos entre cristãos, né? Muçulmanos e judeus. Como é que você conseguiu administrar a sua sensibilidade pessoal e, ao mesmo tempo, ter que estar e noticiar tanta crueldade? A verdade é que quando a gente está trabalhando, existe algo, né, alguma química dentro de mim, algo que me faz enfrentar o desafio com força para chegar ao final. Mas quando você chega em casa, você tem o sofrimento disso. E depois de 3 anos e meio, eu comecei a sentir demais. Eu senti que estava além da conta, porque a carga emocional é muito grande. Quando eu estou trabalhando,
A bomba pode passar em cima de mim, que eu tenho certeza que ela não vai cair em cima de mim. Eu me abaixo. Mas eu não tenho medo. Quando eu estou entrevistando alguém que eu sei que está fazendo algo muito errado, eu também não estou prejulgando essa pessoa quando eu estou entrevistando ela. Eu estou entrevistando com a mesma tentativa, pelo menos, de imparcialidade que eu entrevistaria aquela que eu tenho certeza que está fazendo bem. Mas no momento que você vai para casa, esquece tudo aquilo, você é obrigado a refletir, e isso tem um peso. Isso cumulativo, isso impacta a sua vida, com certeza. De repente você percebe que existe uma indisposição, um mal-estar, e que isso é fruto de anos, né, de disposição a isso. É como a gente tomar sol, né? Exatamente. Dia as consequências chegam, né? Até um cansaço que você sente, você não sabe o que é, mas o seu coração está dizendo, meu amigo, sai disso. Isso aí não é um lugar para ficar muito tempo, né, Rodrigo? Fique um tempo, mas tem hora de ser substituído. Sai antes que enlouqueça, né? Com certeza. Eu me lembro que quando nós tivemos a oportunidade de nos conhecer durante um congresso, que vocês já até assistiram as transmissões, né, que é o Congresso de Pentecostes. Rodrigo estava fazendo lá uma cobertura para o Jornal Nacional, e nos bastidores a gente ficou conversando antes de começar, e a gente acabou ficando amigo. E eu já era leitor do Rodrigo. Aqui, quem já era leitor do Rodrigo antes da bibliografia? Já tinha tido contato, né? E eu achei interessante porque eu desconhecia o seu livro Haiti Antes do Inferno, ou Depois do Inferno. Depois do Inferno, que você me presenteou lá. Eu já tinha lido Aparecida, e você estava terminando naquela época o livro Maria. Como é que você se encaminhou para essa literatura que exigia, ao mesmo tempo que é uma literatura religiosa, mas ao mesmo tempo ela é jornalística, que exigiu pesquisa? Como é que foi? Em que momento da sua vida? Você era uma pessoa religiosa? Você tinha uma devoção mariana que lhe encaminhou para isso ou não? Não foi por aí, o caminho não foi esse, na verdade, não. Eu estudei em colégio católico, tive a formação católica muito forte no Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro. Estudei na PUC do Rio, Universidade Católica, mas me afastei muito da religião por muito tempo. E morando em São Paulo, já maduro, né, já com um filho, comecei a visitar o Santuário de Aparecida e comecei a perceber o tamanho, a importância que tinha a fé para o povo brasileiro, para os brasileiros, né? Me dar conta de como aquilo era importante. E quis entender. Eu sou movido sempre por uma vontade, uma necessidade de entender a origem das coisas, né? Escrever a sua biografia. O antes, né? Escrever antes daquilo que as pessoas veem. Escrever a biografia do Padre Fábio é entender como foi possível o Padre Fábio chegar a ser o que ele é. E também eu queria saber como foi Aparecida. Por que uma imagem quebrada, tão feinha, né, que normalmente seria jogada no rio porque seria motivo de má sorte, naquela época se pensava assim, porque ela não foi jogada no rio e se tornou um símbolo tão importante para o Brasil? É uma história que tem a ver com a história do Brasil, que vem antes do futebol, vem antes do samba, do carnaval, é brasileira, Aparecida, antes de nós sermos chamados de brasileiros. Depois de Aparecida veio Maria. Eu costumo dizer que de uma costela de um livro nasceu outro. Eu tive que entender tive que entender Nossa Senhora, Maria, para entender Aparecida. Afinal, todas as Nossas Senhoras são Maria. E daquela compreensão me veio também uma série de outras curiosidades. Como Maria tinha se tornado tão importante se no começo os evangelhos não deram atenção a ela? Se ela foi citada tão poucas vezes? Apenas 6 falas e um gesto aparecem nos evangelhos. Eu quis entender como ela chegou a ser o que é hoje. Foi conquistando a importância que tem hoje, principalmente no Brasil. Então foram sempre processos de buscar entender aquilo que nós estamos vivendo hoje. A sua biografia, agora eu posso lhe explicar pessoalmente, apesar de que a gente já tenha conversado sobre isso, para mim era uma forma de entender como era possível a gente ter hoje no Brasil um religioso tão honesto, tão sincero e tão culto, dizendo verdades que nem sempre são fáceis de se dizer, desafiando aquela norma fácil de dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, dizendo o que as pessoas talvez não quisessem ouvir. Muita gente imagina que eu poderia me interessar pelo Padre Fábio porque ele é popular, porque ele faz Snapchat, mas ele nem fazia Snapchat naquela época. Foi bem no processo da biografia, não tinha Ansovaldo. Aliás, quando ele falou que queria falar do Snapchat, eu falei, meu Deus do céu, que
Que desastre isso está virando na minha vida. Então, eu queria saber exatamente como tinha sido possível se formar no Brasil, em Formiga, numa família pobre, uma pessoa dessa qualidade. Uma pessoa que todos nós aqui admiramos, que eu passei a admirar no momento em que conversei com ele pela primeira vez em Jerusalém. O resultado não foi fácil, porque a pesquisa foi muito difícil, porque, primeiro, muitas pessoas morreram. A história do Padre Fábio não começa com ele, né? A gente tem que entender o que veio antes dele. Quem era o avô dele? Ele mesmo não conhecia. Quem eram os bisavós do padre? A origem da família da mãe, a origem da família do pai. Foi uma pesquisa muito longa. Quem era o Fabinho pequenininho? Como ele era? Incrível perceber que ele já tinha afinidade com as questões religiosas desde cedo, já brincava de ser padre. Por outro lado, foi chamado a conhecer outros lados da vida, o carnaval. Foi um menino como todos são. Então, uma história dessa precisa ser contada em muitos detalhes. No começo eu pensei que fosse fazer um livro de 300 páginas, que é um tamanho normal. Bom tamanho, né? Não queria cansar os meus leitores, mas eu percebi que não iam se cansar se lessem 500 páginas, porque a história é muito intensa. Não é a história de alguém que sentou aqui a vida inteira e ficou esperando a vida passar. O Padre Fábio percorreu o Brasil inteiro, pregando, aprendendo, estudando, entendendo o Brasil, entendendo as pessoas. Então, isso acabou se traduzindo inicialmente em quase 500 páginas realmente. Foi preciso aumentar o tamanho da página um pouquinho para caber, e ficou aqui com 460 e algumas páginas, contando a história dele inteira, a sua história inteira. Para mim foi uma experiência interessante, porque ser visto pelo outro. Uma coisa é aquilo que eu sei de mim. Outra coisa é eu me observar a partir, por exemplo, do olhar da minha irmã, de como ela me descreve, de como ela me via pequeno, né? A gente acaba tendo, para mim foi uma surpresa identificar como que alguns aspectos que eu desconsiderava foram tão fundamentais. Interessante, eu até estava dizendo para o Rodrigo essa semana que, por exemplo, a minha experiência com a literatura, porque eu gosto de livros desde menino, e tem uma raiz nisso aí. Uma bibliotecária que eu tive o prazer, né, de reencontrar depois de mais de 40 anos, mais de 30, eu tenho 45, mais de 30 anos depois, eu reencontrei Dona Conceição, que era bibliotecária lá do grupo escolar onde eu estudei. E eu me lembro direitinho da frase dela, abrindo a biblioteca para nós, a nossa turma, a Dona Rosário conosco, ela dizendo que aquele lugar era muito importante, repleto de pessoas interessantes e de lugares fascinantes, que só poderiam ser acessadas, se por acaso nós tivéssemos a paciência de abrir aqueles livros e lê-los. Uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito curiosa de apresentar um livro a alguém, né? E como eu era um menino com um cotidiano absolutamente simples, não tinha nada de extraordinário na minha vida, eu comecei a ver no livro um lugar para eu buscar o extraordinário, aquilo que não era o igual, as casas que não eram iguais às minhas, as pessoas que não eram iguais àquelas pessoas que ficavam comigo. Mas com a biografia, eu acabei resgatando a Edna, que eu não tinha mais a compreensão, eu nunca tive a compreensão de que ela foi absolutamente essencial na minha coragem de escrever. Eu tive muitos trabalhos, eu trabalhei muito. Não é que meu pai me explorava, não, é que era natural criança trabalhar naquela época. Hoje seria todo mundo preso, mas naquela época não. Um dos muitos trabalhos que eu tive, eu trabalhava num barzinho, num lugar lá em Formiga chamado Praça de Esportes. Eu fritava pastel, eu atendia o balcão, vendia cerveja, guaraná, essas coisas. E a Edna era responsável por tomar conta da piscina. Aquele instrutor que fica ali, né, colocando disciplina em todo mundo. A Edna era uma mulher, naquela época, jovem, muito jovem, que gostava de escrever. E às vezes ela ia tomar um cafezinho lá no bar, e a gente ficava conversando, ela sempre me via com um livro na mão. Quando não tinha ninguém no barzinho, eu estava
com meu livro lendo. Ela começou a me contar que ela escrevia também. E ao me contar que ela escrevia, eu comecei a ter coragem de contar para ela que eu também escrevia poemas. E foi a primeira pessoa na minha vida que me incentivou a escrever. Foi muito interessante isso. Eu era ali um menino de uns 8, 9 anos, 10, sei lá, talvez no máximo 10 anos. E ela foi responsável por criar dentro de mim essa coragem de colocar no papel, de mostrar a alguém. Ela foi a primeira pessoa que viu um poema meu. Você lembra do poema dela até hoje? Até né? hoje. Até hoje eu lembro de cor de um poema dela que entrou no livro dela. Na verdade, um livro de coletâneas, tinha um poema dela, ela ficou toda feliz. E ver aquele poema dela publicado me fez pensar, quem sabe eu posso também um dia ter um poema publicado num livro como esse. Agora, gente, a Edna estava sepultada na minha memória. Sabe quando você lembra da pessoa, lembra do episódio? Eu me recordo até hoje de cor do poema da Edna, mas não me lembrava mais de como ela foi determinante na minha vida para que eu tivesse o gosto. Eu até brinquei um dia com o Rodrigo, né? Para que tudo não caísse no esquecimento, Deus me deu a graça de um biógrafo que pudesse me ajudar a jogar uma luz em alguns fatos importantes da minha vida, a valorizar pessoas que de repente nunca mais eu encontrei, que a Edna eu nunca mais vi. Nós demoramos para encontrar ela, foi difícil achar ela. Ela foi no último momento. Lá no finalzinho. Rodrigo já estava terminando e de repente eu me toquei da importância dela na minha vida. E como é bom isso, né, meu amigo? Você ter a oportunidade de saber quem de fato foi importante no seu processo. Nós estamos falando da Edna, mas tem inúmeras outras pessoas que surgiram, né, da sua memória, de repente. E eu fiquei muito impressionado também na sua biografia com quantos anjos apareceram na sua vida. Agora, eu acho que na vida da gente aparece anjo o tempo todo. A gente, às vezes, precisa saber. Não vê, né? Não percebe. E dar a mão para eles, né? Às vezes, a gente não percebe o anjo, né? Teve anjo na infância, teve anjo já mais velho um pouquinho, no seminário, o tempo todo, né? Teve o Padre Léo. Todo Deus me mandou alguém para me conduzir, né? Pelos meus desertos, porque minha vida não foi fácil, nunca foi fácil. Eu nunca quis ser vítima, não gosto da condição de vítima. E, aliás, é uma coisa que eu não gosto mesmo, toda vez que eu percebo que eu tive algum movimento na direção do vitimismo, eu não quis. Por mais pesada que tenha sido a minha vida, por mais difícil que tenha sido, eu me alegro com a vida que eu vivi. Então eu não tenho absolutamente nenhum rancor, a vida não tem dívida comigo, eu não estou esperando que a vida me dê alguma coisa. Não, nunca esperei mesmo e continuo não esperando. O que eu penso é que bastava você ter tido um pouquinho de orgulho demais para não ter percebido essas pessoas, para não ter deixado elas entrarem na sua vida. Qualquer mínima arrogância, o Padre Léo teria passado sem você perceber, por exemplo. É verdade. Nos afasta, né, O que me impressionou foi você soube ouvir, soube ver, soube perceber e dar a mão. E deixar que levassem a sua mão na hora certa. É verdade. Agora, a gente estava falando da responsabilidade de como é que a gente conversa com uma pessoa, como é que a gente se afasta quando faz uma entrevista. Por exemplo, a gente falou em Jerusalém, Gaza, guerra. Eu também precisei ter um distanciamento, né? Eu não podia escrever sobre o Padre Fábio como se eu fosse ele próprio escrevendo. Eu também precisei olhar para ele com distanciamento. Então, esse foi um desafio, porque o tempo todo, eu cada vez mais próximo dele, quanto mais eu conhecia, mais eu gostava dele, mas eu precisei o tempo todo escrever com o distanciamento de um historiador, de um jornalista, que se não fosse assim, o livro não teria valor, né? Ele se tornaria um grande elogio ao Padre Fábio. Então, foi uma preocupação que eu tive o tempo todo de olhar com distância, olhar pelos olhos das outras pessoas que estão à sua volta, deixar que elas falassem também, né? Porque o depoimento de quem conviveu com você é muito rico também, e nem sempre concordante com o seu. Claro, claro. E aí foi o meu sofrimento, porque o Rodrigo queria falar de assuntos que eu não queria falar mais. Quem é que não gosta de pôr uma pedra sobre o assunto? Não é? Então, tinha muitos momentos dolorosos da minha vida que eu não queria falar. Eu me lembro que um momento mais difícil da nossa Jerusalém mesmo,
um ano depois de ter nos conhecido, né? Termos nos conhecido, eu ter que remoer a minha infância. Foi extremamente doloroso e, se eu pudesse, não colocaria nada daquilo, né? Mas, enfim, a minha vida, sou eu. Eu acho que hoje a gente é capaz de fazer uma leitura sua diferente, né? Acho que você mesmo falou isso outro dia. Foi, né? O escritório, né? O pessoal do escritório, que a gente já brigou tanto na vida, tem 15 anos que nós estamos juntos, né? A Léo falou para mim assim, ela me abraçou chorando e falou, meu Deus, se eu já tivesse lido esse livro antes, como teria sido mais fácil lidar com você? Pois é, a gente não tem manual de instrução, né? A biografia é um manual de instrução. Mas você sabe que o maior presente para mim também é ter. Hoje, por exemplo, eu estou entre amigos aqui, eu tenho consciência disso. São pessoas que têm um profundo respeito por mim, que me acompanham, viajam comigo. Algumas aqui estão me vendo pela primeira vez, pessoalmente, mas eu sei que eu estou rodeado de pessoas que me amam. Eu tenho aqui a Cidinha Zarzur, que é meu braço, minhas pernas, meu estômago, minha cabeça. Eu não poderia viver, eu não poderia ser quem eu sou se essa mulher não estivesse comigo. E a oportunidade que você me deu, meu irmão, já posso lhe chamar assim, meu irmão, meu amigo, de ter a minha história registrada, de ter me ajudado a entender quem eu sou, a partir das tantas entrevistas que você fez, de pessoas que eu jamais reencontraria, porque minha vida nem me permite mais, eu não tenho mais como voltar a essas origens, e você voltou por mim, e eu estou muito feliz, muito agradecido mesmo. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Dona Terezinha, que colar é esse, meu Deus do céu? Estou a casa popular no pescoço. Minha querida Dona Terezinha veio lá de Niterói, né? Ah, ela agora é Barra da Tijuca. Mas só já morou em Niterói, não morou, não? Nunca? Onde eu arrumei essa história que ela era de Niterói? Não, por causa do teatro, quando tinha o show, foi lá que eu conheci a senhora pessoalmente. Né? Kleber, meu filho, aqui o remédio não serve para você não, viu? Tô dando uma olhada no estrago que o tempo já fez na sua careca, você não... É que eu estava falando aqui que o remédio que eu estou usando para minha calvície foi ótimo, assim. Depois a gente passa o telefone, vou começar a vender igual o povo do... depois a gente faz Quer fazer uma pergunta para o Rodrigo sobre a biografia? Não só sobre a biografia, mas num contexto geral, admiro a sua seriedade, é uma pessoa que transmite muita competência no trabalho, admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Eu gostaria de perguntar para o jornalista, fazendo agora um comentário no Jornal Nacional, falando sobre essa ligação, Padre Fábio e Igreja Católica. Essa coisa de que, você falou bem, a situação impressionante que ele consegue passar, ele consegue falar o que a gente precisa, não o que a gente quer. Para muitos incomodam, para as outras pessoas, esse incômodo chega até ser confortável, né? Mas essa ligação, né? Igreja Católica e Padre Fábio, o seu comentário sobre isso? Olha, eu preciso entender um pouco melhor a sua pergunta. Qual é a pergunta exatamente? A pergunta sobre a questão, eu entendo essa situação do Padre Fábio, essa forma que ele se expressa. Por que a religião em si, a Igreja Católica, não tem essa mesma comunicação que, por exemplo, eu vejo muito as pessoas colocando, Deus não deixa cair uma folha sem sua vontade. Ele prega o contrário, né? Ele prega o contrário e eu concordo muito com isso. Ele chora com as decisões que nós temos, né? Jesus chora com as nossas decisões que são erradas e o livre-arbítrio, né? O que a igreja poderia ser no sentido de tornar mais fácil a comunicação da igreja para com a gente, nós católicos? Olha, eu não me sinto competente para responder a sua pergunta, para falar a verdade, porque o que eu vejo hoje é um Papa determinado a trazer a igreja de volta para o povo.
Eu vejo um movimento que faz do Padre Fábio a vanguarda da igreja, na verdade, porque, ao meu entender, né, somente meu, ele está exatamente de acordo com aquilo que o Papa Francisco espera, né, que a gente tem visto ele pregar. E falando especificamente sobre o Padre Fábio, o que eu percebo, o que eu entendi, e eu acho que hoje eu posso falar com alguma compreensão privilegiada por tudo que eu estudei sobre ele, por tudo que eu li, por tudo que eu convivi, eu entendo que ele não é o único, obviamente, mas ele ajuda a trazer a religião para a nossa modernidade. Ele traz a religião nascida 2000 anos atrás para o século 21. Então, foi por isso que eu me interessei por ele. Certamente não teria me interessado por alguns outros padres que querem voltar ao século I, né? Que querem voltar a um tempo cheio de dogmas, em que os dogmas se multiplicavam. Os dogmas não estão muito cheios, não estão muito pesados hoje ainda, mesmo nos dias de hoje? Olha, eu vivo fora do Brasil há 12 anos. Eu não tenho como avaliar exatamente caso a caso aqui dentro do Brasil. Mas, de maneira geral, o que eu posso dizer é que eu vi no Padre Fábio um padre incomum, um padre fora do normal, um padre que me interessava entender melhor. Na verdade, só para fazer um complemento, os dogmas, eles não são um obstáculo à nossa comunicação. Eu posso falar dos dogmas, eu preciso falar sobre eles, mas no exercício do meu ofício, eu percebo que quando eu consigo transformar a reflexão sobre o dogma uma reflexão sobre nós, aí as pessoas prestam atenção. Hoje ainda falamos sobre isso com o Rodrigo, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Um dogma belíssimo do ponto de vista, a construção teórica dele é lindíssima, teológica. Mas quando a gente escuta, o que significa ser assunta ao céu? Qual que é o verdadeiro significado dessa afirmação da igreja? Tudo bem, você tem toda a dimensão teológica que é costurada pelo mistério, mas eu quero uma dimensão desse dogma que me ajude a fazer a pregação do domingo, quando eu tiver que falar sobre ele para as pessoas. Então eu vou dizer, como diz o Rodrigo, né, com todos os recursos que eu tenho, humanos, com a formação que eu tive, eu prefiro me ater à dimensão que eu particularmente considero riquíssima do dogma, que é a oportunidade que eu tenho como cristão de subir aos céus diariamente através das minhas escolhas, de buscar as coisas do alto. Aí você faz uma pregação que vai fazer sentido ao nosso coração. O que adianta eu dizer que Maria subiu de corpo e alma aos céus? Tá bom, e agora? O que significa para mim? Ou o que eu posso fazer com essa reflexão para que aqueles que estão me ouvindo lá no domingo, em que nós temos que fazer, né, Padre Luiz? Está aqui comigo? Padre Luiz Carlos está aqui. O que eu posso fazer para que essa reflexão nos ajude a viver o nosso cristianismo? Olha que beleza, Nossa Senhora é a primeira cristã, não é? É a primeira cristã. Ela traz ao mundo o Cristo e ela é naturalmente beneficiada com a redenção do menino. O menino a redime também. Ele é o redentor dela. Quando eu penso que Nossa Senhora também viveu o seu processo de escolher diariamente aquilo que a elevava, aquilo que fazia o que São Paulo está dizendo nas cartas, de buscar cada vez mais aquilo que nos eleva, eu estou inteiramente dentro do dogma da Assunção. Eu também preciso viver as graças da assunta ao céu, daquela que é levada de corpo e alma aos céus. Enquanto eu não vivo o mistério de outra forma, eu vivo assim, compreendendo os benefícios dessa reflexão na educação do meu caráter, não é assim? Eu preciso escolher as coisas do alto. Então é assim. O Kleber, muitas vezes
nós precisamos traduzir os dogmas para que as pessoas entendam o seu significado. A dimensão prática dessas reflexões na nossa vida. A senhora quer fazer uma pergunta para ele também? Sobre a biografia? Não, mas agora é para ele. Sobre a biografia. E eu quero agradecer uma coisa para você, Rodrigo. Desde que eu conheci esse moço, ele sabe a devoção que Maria tem na minha terra, Belém do Pará, Maria de Nazaré. E ele vai muito lá, entendeu? E ele é assim, de uma forma muito querida. Eu não quero saber de que forma, se por causa da performance dele, por causa da aparência dele. Eu sei que o meu caso não é esse. O meu caso é que eu vi nesse moço tão novo, viu, Rodrigo? Essa assunção ao céu. O que ele falou agora em assunção ao céu? Todos nós temos essa capacidade de ascender, desde que nós nos deixemos que o Senhor entre nos nossos corações e faça de nós a sua vontade. Entendeu? E ele é isso. Foi isso que eu vi no padre Fábio de Mello. Um rapaz jovem, novinho, desde novinho, já totalmente convertido às coisas de Deus. Quem dera que todos nós tenhamos essa capacidade. Não é só pelo fato dele ser um sacerdócio, porque o sacerdócio veio por acréscimo, porque ele até namorou. Ele teve as paixões humanas, pelo que eu ouvi ele falar outro dia, porque eu assisto todo o tempo ele. Eu assisto toda quarta-feira. Mas olha, você... A senhora está confirmando, né, o que eu estava dizendo aqui. A capacidade dele de trazer a religião para a gente de uma forma compreensível. Agora, você tem outra grande qualidade aí. Nesse ponto, você, inclusive, se nivelou a ele. Porque o seu nível óptico foi tão forte, tão grande, que você pode ver nesse homem que se entregou a Deus para servir a humanidade, você viu essa capacidade. Eu tenho certeza que você, como jornalista que você é, e agora eu vou passar a ser também, eu sou tiete dele, mas eu vou passar a ser sua também no seu livro. Muito obrigado, fico muito feliz. A senhora sabe, a gente tratando de guerra, fazendo jornalismo, né? Tanta notícia ruim. Eu senti necessidade também de trazer notícia boa. A magistratura do seu jornalismo agora vai lhe trazer muita qualidade, porque você pode reconhecer um homem de Deus a serviço da humanidade. Querido padre Luiz Cláudio, quer fazer uma pergunta sobre a biografia para o Rodrigo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, padre. Acho que o Fábio traz algo extraordinário. Em mim, uma vez eu estava vivendo uma crise e ele me disse assim: meu irmão, no retiro do clero, se você não curar essas coisas que estão dentro de você, você não vai conseguir resolver o seu problema. Então a minha pergunta para você, porque essa fala dele foi informal, num corredor, tomando um café, e me fez refletir muita coisa. Você escreveu sobre Aparecida, você escreveu sobre Nossa Senhora. Como é que você estudou no Santo Agostinho? Eu sou do Rio de Janeiro, conheço bem aquela esfera. Como é que a sua vida, a sua relação com Deus ou com você mesmo se modificou a partir desse humano demais que te fez pensar em querer conhecer a história? Em que mudou em você? Que em mim muda muita coisa a partir de algo muito simples. E acho que em todo mundo que está aqui. O que para você foi essa oportunidade, ao escrever, de olhar para você mesmo e poder descobrir algo extraordinário? Eu preciso lembrar sempre que eu tenho como eu comentei aqui, o meu olhar sempre foi o olhar do historiador. Agora, é impossível estar com o padre Fábio de Mello e não ser tocado pelas palavras dele. Eu tive o privilégio de fazer caminhadas com ele pelos lugares santos. A gente teve conversas muito interessantes em Jerusalém. Conversamos sobre temas
importantíssimos na Galileia. E tudo aquilo foi muito tocante para mim, né? E perceber a conexão daquela nossa conversa com os lugares por onde a gente estava frequentando. Nos últimos anos, como eu disse agora há pouco, depois de estudar nessas escolas católicas, eu me afastei muito do cristianismo, da religião católica. E cada vez, quanto mais eu estudo, eu me sinto mais cristão. Não necessariamente por uma aproximação com as questões divinas, mas eu percebo a minha identificação com os valores nos quais eu fui criado e os quais nós todos aqui comungamos, aqueles valores de que o Padre Fábio fala com tanta importância e com tanta clareza. Então, mais do que tudo, eu tive, além de entender a história dele, eu tive um grande aprendizado com ele, sem dúvida alguma. E vou carregar isso para a minha vida inteira. Agora eu falo, uma das nossas conversas, a gente tratava justamente disso. Porque nós somos religiosos, nós temos uma prática religiosa, porque nós queremos um resultado com isso. Não é assim que funciona? É como se nós tivéssemos um caminho que nos faz chegar. Só que às vezes, por honestidade intelectual, eu encontro algumas pessoas que não são religiosas, que já alcançaram aquilo que eu quero alcançar. E foi essa honestidade que nos aproximou muito. Porque o Rodrigo pertence a uma casta de gente, a um tipo de gente que eu encontro o tempo todo pelo meu caminho. Eles não gostam de padres, eles têm traumas de infância, eles não têm uma identificação com a igreja, mas de repente eles começam a ficar encantados com alguns aspectos do Evangelho, porque são essenciais na vida deles. São pessoas, parece que Deus já foi apresentado a eles de uma forma muito diferente do que foi apresentado para nós. Porque eu não tenho essa pretensão, gente. Nós não podemos ter. Nós somos responsáveis por tornar o mundo cristão? Somos. Mas Deus esbarra nas nossas incompetências. Quantas vezes o Evangelho foi impossibilitado por causa das minhas atitudes? Quantas vezes você impediu a chegada do reino de Deus lá no seu lugar onde você trabalha? Não é honesto dizer isso? É algum problema a gente bater no peito e dizer assim, olha, eu já fui um obstáculo para que Deus acontecesse lá no meu local de trabalho. Por quê? Porque eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou mentiroso e sou cristão. Vou à missa diariamente, comungo, faço a novena, faço isso, faço aquilo, mas sou um ser insuportável. Então eu encontro pelo caminho muita gente que tem dificuldade com a igreja, mas não tem dificuldade com Deus. Muita gente de retidão de caráter, de pessoas que fizeram um pacto com a bondade, com a justiça, que são valores que eu quero alcançar. Então, eu tenho muita, mas muita mesmo, muita humildade de reconhecer que eu não engoli a verdade suprema. E quando você se torna um adepto do cristianismo, e você se diz assim, eu sou um católico, é com você que eu quero falar, primeiramente. Mas eu não abro mão de conversar com pessoas que não estão na mesma estrada que eu, mas querem alcançarem os mesmos resultados. Sabe, é esse movimento que eu vejo muito honesto da parte do nosso Papa. Por exemplo, quantos anos de protestantismo? Vamos fazer 500 anos ano que vem, né? 500 anos de protestantismo. Não está na hora de nós darmos um pouco da nossa atenção aos motivos que nos separaram naquele tempo? Será que eles continuam prevalecendo? Ou nós inventamos outros? Ou será que o fato da senhora ser presbiteriana, que não é verdade, estou apenas dando um exemplo, é um impedimento para a gente ter um relacionamento de amizade, de respeito? De jeito nenhum. Outro dia, uma senhora chorando,
que o filho estava namorando com uma menina evangélica. Eu falei, mas ela é bandida? Ela tem desvio de caráter? Não, só porque vai na igreja diferente da minha. Eu falei, minha filha, não perca a amizade que você tem com sua filha, porque ela está namorando um rapaz de outra religião, ou filho contrário. Sabe, minha gente, vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, porque nos falta sabedoria no trato, nós nos tornamos legítimos representantes do diabo. E tudo com as cruzinhas penduradas no pescoço. Coordenadora 50 anos da Pastoral da Crisma. Mas legitima o capeta por onde vai. Porque não percebe. Sabe? O pior é isso, é quando a gente não percebe. Quando a gente é mal e não percebe que está sendo. Quando a gente é cruel e não percebe que está sendo. Quando a nossa consciência perdeu a capacidade de nos mostrar que nem sempre nós estamos fazendo o que deveríamos fazer. Então eu acho que isso é interessante. O Rodrigo, quando quis escrever a biografia, a primeira coisa que ele falou para mim foi isso. Mas, Fábio, alguém já contou a sua história? Eu falei, não, por quê? Não acho que tenha nada de interessante para ser contado, não. Eu nasci de uma família tão... E depois que eu fui ver que a minha família é a coisa mais esquisita da face da terra. Depois que eu fui ler, realmente, ela é interessante. Tem até uma história que meu avô trocou a mulher dele numa porca. Não é, Rodrigo? Tem um monte de história. É lindo isso. Não trocar a mulher numa porca, mas você saber que a origem de um padre tem tantas situações esquisitas quanto na sua casa. Trocou, meu outro. Acho que a mulher dele não estava valendo muita coisa, ele achou melhor dar uma renovada Chamava de breganha de mulher. Breganha de mulher, está aí logo nos primeiros capítulos. Você vai ler. Então, isso que é interessante. Nós temos a oportunidade de tornar a nossa vida uma instância de reflexão para nós mesmos, né, Rodrigo? Padre, e a tolerância, de novo, isso estava falando sobre relação com os protestantes. A tolerância é o que faz a guerra que a gente está vendo acontecer no Oriente Médio hoje, a intolerância, né? A falta de compreensão do outro. Eu penso muito sobre essa questão também do protestantismo, vai fazer 500 anos no ano que vem. Será que realmente as questões que separavam 500 anos atrás ainda separam? Não separam mais não, do ponto de vista teológico, às vezes já caiu por terra, mas nós ainda não percebemos que caíram. Que as urgências do mundo, minha gente, hoje é tão urgente a gente ser irmão do outro, num mundo tão marcado pela maldade, pela crueldade, pelo medo, é urgente ser irmão. Sabe, é o poema do Drummond de Andrade, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Olha, isso é um conselho de um poeta, que pode ser perfeitamente aplicado, pode ser colocado na boca de Jesus. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Vamos curar os nossos medos, as nossas solidões, assim, estando mais próximos uns dos outros. Ah, mas eu tenho uma religião diferente. É igual o poeminha que eu gosto muito, né? Tenho fome e eu tenho pão, mas nós somos estranhos, não seremos depois. Depois que a gente parte o pão, que a gente mata a fome juntos, nós nunca mais somos estranhos. Nunca mais somos. Então eu tenho uma convicção. Se hoje eu tenho a oportunidade de ter a minha vida contada, ela é para mim agora uma responsabilidade a mais. Porque muita coisa ali eu não sabia. Eu fui apresentado ao meu pai 20 anos depois da morte dele. Porque eu desconhecia a origem do meu pai. Meu pai era um homem calado, que viveu calado e morreu calado. Rodrigo me apresentou a ele. Pesquisou junto com o Marcos, que está ali no fundo. Levante aí, Marquinhos, para a gente poder lhe conhecer, porque você é uma peça fundamental nas pesquisas do Rodrigo.
Com tanto respeito foi atrás dos que precisavam ser encontrados. E isso é um ser humano tão do bem, que ficou amado por todos por onde ele passou. Obrigado do fundo do meu coração. Obrigado a Camila, da Editora Globo, que está aqui. Obrigado a Leozinha, a Mônica, o Everson. Padre, Todos vocês que representam esse momento especial não para nós. posso esquecer de quanto a Ana Cristina trabalhou. Ana, claro, nossa senhora. Ia terminar agora, no casal. O Rodrigo e a Ana é uma simbiose tão bonita de ver os dois vivendo. Já tive a oportunidade de vê-los vivendo. Estou tendo a graça de recebê-los lá em casa, de tê-los no meu convívio. Já há 10 dias que nós estamos juntos, para lá e para cá. Inclusive, Rodrigo, estaremos onde essa semana? Tem que lembrar. Onde nós vamos ser sacrificados? Na Canção Nova, no Osana Brasil. Osana sábado Brasil, agora. no sábado agora, de 1 às 3h30 da tarde. Teremos uma sessão de autógrafos e depois à noite também, lá no auditório. Acho que é de 7 às 8. Horários eu não sei. É isso mesmo, lá no auditório. Como é que chama o auditório? No auditório de São Paulo. Na segunda-feira, Campina Grande, né? Seremos massacrados em Campina Grande, Com muito prazer. onde a história começa. Por incrível que pareça, a minha biografia, primeiro capítulo, Não é que comece, né? Mas o livro começou por lá, né? A história começa por Formiga, né? começa lá, Campina Grande. No dia 7 de dezembro eu estarei em Gramado, no show Natal Luz. No dia 10 em Fortaleza, no dia 17 em Lages de Santa Catarina, 22 de dezembro Juazeiro do Norte e 29 Praia Grande, São Paulo. A gente lança o livro dia 6 em Porto Alegre. Porto Alegre, nós vamos finalizar a sessão de autógrafos, né? Um dia antes de Gramado. Gente, queremos agradecer a vocês pela presença, pela oportunidade que nós tivemos. Queria dar o microfone a muitos para perguntar ao Rodrigo, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando. Quem vem amanhã para o show? Então estaremos todos, mesmo povo, eu não sei nem o que eu vou falar aqui amanhã. Viu, Christian? O que eu passo? Christian, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a Canção Nova, minha querida Dani, diretora, querida Bia, minha produtora, todos os meninos aqui, cinegrafistas, o pessoal que cuidou do som, que tornou possível, que nos deu de presente, todo ano a Canção Nova dá de presente à Fundação Dom Couto, essa transmissão que tanto nos alegra. O Senhor esteja convosco, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Sou humano para compreender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender